Sejam bem-vindos ao nosso YupiCast de 2025, junto com o Dr. Ranzani. Hoje temos uma convidada mais que especial, Lúcia James, ela que é uma líder visionária, fundadora da Câmara de Comércio Brasil, Estados Unidos Sudeste. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada, Jordana, pelo convite. Dr. Carlos também é uma verdadeira honra estar aqui com vocês, ainda mais o primeiro de 2025. Vamos começar esse ano, não é? Com o pé direito. Marcante. E aquela história, né? Uma manhã fria, mas corações quentes. Porque a energia... Com certeza. E dentro desse clima, dessa colocação, você conta um pouquinho para nós da sua jornada pessoal. Olha, às vezes eu não gosto nem de falar do tempo, né? Porque hoje eu vivo o momento, vivo o dia de hoje, mas realmente é uma jornada da qual eu tenho muito orgulho de tudo que eu consegui. Você falou em visionária, não é? Quando eu vim para cá, eu vi que as possibilidades eram imensas e que então eu tinha que aproveitar ao máximo. E nessa de aproveitar ao máximo, eu vejo muito desse do cast aqui, não é? Porque eu tinha que me posicionar, eu tinha que ver onde é que eu ia realmente conseguir alcançar os meus objetivos. Então, a minha educação foi muito importante para mim, que é a parte, né, do conhecimento, o que eu valorizava, não é? Tendo irmãos também que já tinham sido educados, eu disse, bom, esse é o meu caminho, né? E então eu pensei bastante, eu e meu marido, a gente entrou numa de vamos nos educar, porque a gente vai encontrar um espaço. Então houve esse conhecimento, esse reconhecimento de o que a gente pode fazer para alcançar, não é, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Então, através dessa educação, não é? Eu fui me renovando, porque é uma pessoa que chega aqui fala a língua muito pouco, você tem que aprender a língua, tem que aprender a cultura, aí você entra numa corporação como a Coca-Cola, você tem que aprender também, não é? O que é que aquela empresa precisa de você. O que ela espera de você. O que ela espera de você. E nada é estático, né? Porque tudo muda, está sempre a empresa se reorganizando. E aí você tem que também já ter aquela visão de onde é que você quer ir. E aí você vai, não é, se adaptando e ao mesmo tempo também adquirindo mais conhecimentos, né? Então a minha carreira profissional, ela foi na Coca-Cola, onde eu trabalhei quase 27 anos. E... Você veio para os Estados Unidos pela Coca-Cola? Não, eu vim estudar. Vim estudar numa universidade como bolsista do Rotary. Mais ou menos que idade você tinha? Você quer que eu... Eu tinha 21 anos. Por que eu perguntei? Olha, porque 21 anos, há quanto tempo atrás, né? Quer dizer, que não tinha tudo uma série de coisas. Você vinha de um país que a diferença cultural, Brasil, cultural e de vida já era muito significativa, muito mais do que é hoje. E teve essa percepção de tudo isso. Quer dizer, você veio com visão. Visão. Né? Quer dizer, por isso que eu voltei um pouquinho e defini a época. Você pega uma pessoa de 21 anos, hoje, né? Com a diferença que era vindo do Brasil há um tempão atrás, diferença de vir do Brasil para cá e não travar, não ficar chocado. Pelo contrário, e buscando se envolver, quer dizer, isso é para poucos. Se preparando, né? Porque eu acho que as oportunidades existem, agora você tem que estar no lugar certo, no dia certo, com os credenciais, não é? Tu tivesse algum mentor, alguma mentora, assim, para minha mãe, tua mãe? Minha mãe, ela foi uma mulher além do tempo dela. Olha, isso é de família, viu? Tá no sangue. De berço. Eu vou dizer que a minha mãe foi quem nos deu essa garra de conquistar, né? Ela foi uma mulher que foi política, ela foi a primeira presidente do MDB no Brasil, e ela foi jornalista também, teve participação em jornal, filha de políticos, então ela sempre foi uma mulher de muita garra, de muita ambição. E ela
Muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Ela tem história. Porque às vezes eu fico meio assim. Mas ela tem história. Quando eu falo de quem eu sou filha no Piauí... Conta pra gente. As pessoas dizem, já sei, ela é filha da Gêmeo Moraes. Ela foi realmente... Uma mulher importante. Muito importante. Nós recebemos na nossa casa de Juscelino Kubitschek até qualquer presidente da República que vinha. Nós éramos também, moramos em São Luís do Maranhão. Eu fui criada ali com amigos da família Sarney. Então eu sempre via aquilo e sempre dizia... Pessoas importantes, não é? Mas eu não achava que eu precisava daquele meio para ser quem eu queria ser, ou quem eu poderia ser. Com certeza. Então, quando eu digo que eu ocupei um espaço aqui, não é? Eu tenho esse legado que eu construí aqui, é porque eu venho de uma raiz que me ensinou, não é? Que já era na minha autenticidade, no caso, não é? E é isso que eu achei que você estava comentando, eu achei muito interessante. Quer dizer, você tinha uma situação que podia ser muito cômoda você seguir. Certamente. Porque tá tudo preparado, tá tudo construído. Exemplo, né? Seguir além de ser um exemplo. Tá uma meio, ótima referência. Claro. E logo você tocou no ponto, você sentiu que você não precisava disso. Você tinha a garra, a força, a energia, mas você tinha um outro caminho para construir. Exatamente. E aí... Mas eu sentia também que às vezes a atenção que eu queria dos meus pais eu não tinha, porque minha mãe estava muito ocupada com o problema dos outros. E que, na verdade, não era um problema dos outros, porque ela nos envolvia nesses problemas. Era como atender as necessidades dos outros. Não é? E, às vezes, eu via que eu falei, puxa, ela não está aqui hoje comigo, mas ela está fazendo uma audiência, não sei aonde ela está. Ela tinha uma creche da qual ela fundou com outras mulheres e era uma creche... Sempre ajudando. Nossos aniversários era na creche, ela levava, fazia bolo com as crianças e amigos dos outros. Então, é tudo para trás. Não, e isso era um hábito lá atrás. Exatamente. Então ela me ensinou a não ser egoísta, a não ter inveja, porque eu achava que o privilégio que eu tinha era para compartilhar. Se eu tinha um pouco mais, era para eu dividir. Isso, ai, que lindo. Então, essa foi uma mulher que me levou a ser acordar hoje no meu feriado, estar aqui com vocês. Por quê? Porque eu acho que se as pessoas estiverem aqui nos ouvindo, será que a gente não está dando, não é? Com certeza, compartilhando, ajudando alguém. Com certeza. Mesmo uma situação que você colocou, inspirando, né, Lúcia? Inspirando. Que você sentiu que ela num certo momento ela não te dava tanta atenção. Nesse momento, muito frequentemente a pessoa, somente hoje, assume um papel de vítima, próprio coitadinho. Minha mãe está abandonando, minha mãe não quer, a minha mãe não me ama. Porque, muito pelo contrário, muitas pessoas hoje tomam. Por isso que eu acho que é importante frisar esse exemplo. Não porque ele fosse líder, protagonista, fosse fazer a tua história, usasse esse exemplo a teu favor. Assim, não, eu vou seguir esse espaço, porque é em prol da comunidade, em prol das pessoas. Aí ela me incentivava a fazer o grupo das moças, né? Minha filha, por que você não pega as meninas da escola e vai fazer isso, vai fazer aquilo? Então ela dizia, eu estou bem aqui como um adulto, mas você também como uma jovem, você pode ser líder, não é? Olha que bonito, então, desde pequena eu sempre tive essa visão de que eu queria ser ela. Não é? Eu admirava. Mas do meu jeito. Com a minha essência. Do meu jeito. Não é? E essa ideia de vir para os Estados Unidos para fazer um curso, tudo isso, já era uma certa tradição da família ou você fez esse Era uma tradição da família. Meu pai, ele era comerciante. E então meu pai, ele morou em Nova York logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E então ele adorava os Estados Unidos. Ele foi morar nos Estados Unidos porque a família dele, eles eram exportadores da cera de carnaúba, que era um produto muito importante para a economia do Brasil.
E aí ele foi fazer um curso lá em Nova York e foi trabalhar na empresa que era importadora dessa. E meu pai adorava os Estados Unidos. E minha casa era Estados Unidos, tudo era americano. Ele sempre estava vindo, estava voltando, ele falava inglês, ele era presidente da Associação Comercial. Meu Deus, que casal, hein? Então ele era uma pessoa que estava sempre ligada aos Estados Unidos. Ele era representante da Ford, ele também era representante do aviões Piper, e aí ele viajava muito para os Estados Unidos. Então essa ideia de Estados Unidos era uma coisa que sempre... Que já estava no teu subconsciente, já estava plantada aquela sementinha. E o que foi mais interessante é que minha família é católica, mas aí nós nos mudamos para uma residência que era ao lado de uma família americana, e eles eram os dirigentes da Igreja Batista, em São Luís do Maranhão. Certo. E aí eu, como sempre, não é, social, eu ia muito para a casa desse casal. E eles praticamente me adotaram. E aí eu comecei a frequentar a Igreja Batista. Aí eu chegava em casa e contava para meus pais tudo que eu aprendia na Igreja Batista. Aí eles falaram: minha filha, você é católica, mas papai, você não sabe. Na Igreja Batista eles conversam com a gente. Na Igreja Católica você vai, você senta, você levanta e não te falam nada. Não é uma conversa. Então eu comecei a sentir que existiam coisas diferentes na vida, até a religião. Não é que são escolhas que você faz e que você pode adaptar, não é? E aí então houve mais além pontos de vista. Essa vontade mesmo de um dia morar nos Estados Unidos. Mas eu vim estudar com a intenção de voltar. Aí encontrei um parceiro, que é meu parceiro até hoje, e que a gente então resolveu ser o parceiro de vida. Ele adora o Brasil, minha família gosta muito dele, lógico, né? E ele sempre também foi muito motivador da Lúcia Jennings, dessa pessoa que tem garra, que quer ir, que quer fazer. Admira isso. Não, é a esposa do fulano. É a Lúcia. Exatamente. É um ser humano, ele teve a carreira dele também, que no qual eu fui muito influente na carreira dele, porque como ele morou no Brasil, aprendeu a falar português, toda a carreira dele foi voltada para a representação da América Latina. Então ele fazia toda essa transação de... Interessante. Agora é interessante duas coisas que eu frequentemente... O respeito e a composição. Você vê, o exemplo que você deu de você chegar a uma nova religião. Você foi ouvida. Você, não, você é católica, como que você está falando batista? Mas te ouviram. Né? Não foi aquilo. Ó, eu sou católico, aquilo é outra religião. Ou nem é. Questionou. Então, questionou a diferença, mas mãe, lá elas fazem assim, lá. Questionou, isso é muito deram legal. Espaço para ela, quer dizer, respeitaram, não é aquela história que é muito comum, às vezes no aspecto religioso, ou pelo menos né? Não, nós somos isso, acabou. E o outro é outro, né? Ou às vezes nem existe, até é inimigo, muitas vezes. Não, houve um respeito de ouvir e uma composição. E a mesma história, é interessante ver isso, né? A própria história com sua esposa, sua companheira. Houve uma composição e não ali, né, um dominando o outro, pelo contrário. Houve uma composição, um respeito para que um ajudasse o outro até ir compusesse. Né? É muito interessante essa... É que um impulsiona o outro. A partir do momento que a gente vê o parceiro como ser humano e vê o potencial, a potência que cada um acaba impulsionando isso. Né? E é muito legal vibrar com as conquistas, né, do ser humano. Exatamente. Mesmo sendo seu parceiro, cada um, e quando um cresce, o outro cresce. Exatamente. Quando um cresce, o outro cresce. Não é uma conta de soma, né? É de multiplicação. É de multiplicação. É muito lindo. E os sacrifícios também que você faz. Né? Abre mão. Eu não vim para cá com os mesmos... regalias, não é, que eu tinha no Brasil, eu não tinha empregado, não tinha isso. Foi tão interessante que quando a minha mãe vinha, ela dizia: minha filha, eu fico com tanta
pena de você. Eu disse, mãezinha, não tem pena de mim, não. É a minha mãe igual. Que mãe! Igual mulher. Ela se sentava e dizia assim, eu não sei nem onde é que eu ligo esse... Eu falei, mãe, não preocupa. Não é assim, não. É igual lá em casa. Mas era justamente isso, porque lá você tinha toda uma facilidade e aqui você tinha que se virar exatamente. Então ela ficava toda... Como a gente cresce fazendo isso, né? Como a gente domina, a gente enxerga as coisas do dia a dia com mais leveza, né? A gente faz, a gente resolve. Tudo bom. Dominar a nossa rotina, a nossa casa, né? Até a parte da limpeza, né? Que é um desafio muito grande, né? Porque no Brasil eu também não precisava, de repente, vir pra cá e ter que limpar, ter que... Muitas vezes eu adoro, porque faz parte da rotina. Exatamente. É leve, é gostoso. Agora, essa mãe deve sentir um orgulho muito grande dessa trajetória, né? Dessa muito, eu senti muita dor. Ela já se foi há 10 anos atrás, mas foi sempre... Ela sempre dizia, minha filha, você é muito danadinha. Ela vinha. Ela participou das suas conquistas, muito. E é muito interessante, porque muitas vezes eu dizia, mãe, hoje eu vou fazer isso. Aí recebia missões, né, do Brasil para cá. Essas coisas que ela via, que ela também tinha feito. Que a última posição que ela teve foi como chefe de protocolo do governo do estado, né? Então, ela sempre recebia autoridades, aquela coisa toda. E aí, quando eu recebia aqui as autoridades também, né, ela dizia, você já fez o protocolo disso, o protocolo daquilo? Mas você sabe que sou eu. Você manda alguém fazer, que sou eu. Então, 11 horas da noite, meia-noite, estou eu lá fazendo as coisas para a Câmara, para poder... Porque a Câmara foi uma paixão. A Câmara nasceu... Quando surgiu a Câmara? Eu, quando vim para cá com essa questão de brasileiros, éramos poucos, né? Então, eu senti uma necessidade que as pessoas entendessem que eu, como brasileira, eu não vinha do interior do Amazonas, de tanga, né, com cocá. Então, então, com aquilo, eu comecei a me integrar na sociedade, fazia parte dos eventos, né? E eram muitos poucos brasileiros. Aí eu ia para as escolas, eu voluntariava, ia para as escolas falar sobre o Brasil. Eu ia para reuniões. Isso durante a tua carreira na Coca-Cola ou depois? A minha carreira na Coca-Cola começou em 1991. Isso daí começou mais ou menos em 1986, 87. Antes. Então a Câmara veio antes da Coca? Não a Câmara de minha, porque eu fundei uma organização chamada Brazilian American Society. Essa primeira organização que foi a que eu quis educar. Não é os americanos aqui do sul da Geórgia, que o Brasil era uma potência, que o Brasil não é, tinha muito a oferecer, e eu, como brasileira, queria dar esse valor e mudar também um pouco a visão de carnaval, futebol, aquelas coisas. E aí começamos a fazer eventos, começamos a fazer palestras, eu comecei a me envolver nas câmaras de comércio, eu trabalhava no Banco do Brasil aqui em Atlanta, também trabalhei no consulado. Então eu via que se eu estava ali ligada a uma organização brasileira, eu ia ser o spokesperson que ninguém queria. E aí, com essa, eu comecei a fazer eventos. Os meus eventos começaram a ficar muito grandes, e aí as pessoas começaram a dizer, Lúcia, tira esse foco. Aí eu comecei a trabalhar na Coca-Cola. Quando eu fui trabalhar na Coca-Cola, foi que eu senti que, ao invés de fazer festa de carnaval, festa de São João, festa disso, festa daquilo, eu vou. Agora, também foi a questão do governo do Brasil, né? Que a Câmara é uma coisa muito ligada ao desempenho econômico do país. Então, o Fernando Henrique Cardoso, quando se tornou presidente, ele abriu as oportunidades para investimentos estrangeiros no Brasil. Começou a falar de estatais, essas coisas, de vendas, né, de estatais. E aí, a Bell South, que na época era Bell South, hoje é AT&T, eles estavam entrando no Brasil na compra da banda B dos celulares.
E aí o presidente da Belsaf, numa reunião comigo, um dia virou para mim e disse assim, vamos abrir uma Câmara de Comércio e nós vamos lhe ajudar. E aí ele me deu $1.500. E aí tínhamos mais ou menos outras pessoas também brasileiras amigas que estavam aqui, éramos 5. Nos reunimos, falamos, tem que fazer isso, tem que fazer logo, né? E aí fizemos a abertura da Câmara em 1995. Mas como você estava falando, foi uma paixão também. Uma paixão. Pela conexão com o Pela Brasil. conexão com o Brasil de um outro nível, né? Isso. Trazer de uma forma mais valiosa, né? Com Exatamente. as empresas, porque era o que negócios, eu queria. né? Eu queria mostrar agregando que o Brasil valor. tinha valor. Não é? E o valor tem que ter uma certa medida de, no caso, monetária, né? Então, vamos lá vender, vamos lá comprar o que o Brasil tem, vamos, não é, fazer toda essa trade entre o Brasil e os Estados Unidos e como que a gente pode ajudar, não é, as empresas de um lado e do outro a fazerem isso. Porque quando você estava fazendo esse movimento que era mais social, que era mais cultural, ele é mais momentâneo, né? Ou seja, você faz uma festa, você mostra uma cultura, você traz um momento mais né? O lado que vai mais para o lado do business também é uma coisa que vai trazendo uma sequência, não é só evento. Exatamente. Você vai ali construindo uma condição até de desenvolvimento também para as pessoas. Quer dizer, não é uma felicidade como a festa, como a cultura propicia, válida, momentânea. Não, você vai construindo algo para ter uma felicidade mais duradoura. O negócio permite isso, né? Exatamente. Mais empregos, né? Mas também é parte da transformação, né? Porque eu transformei uma ideia de que eu queria promover o Brasil de um lado cultural, do qual eu falei muito bem, a cultura do Brasil, ela não é o que é, mas eu acho que a minha transformação agora, nesse momento, é para um lado de business, que também vai transformar vidas, né? Com certeza. Com certeza. Pegar o que o Brasil tem de melhor, exatamente, e levar isso. E transformar isso em empresas, em emprego, em salários. Exatamente. Agora, nesse processo, nesse momento, ou em outros momentos da sua vida, houve situações em que você teve que ser muito mais, você teve que se superar? Todo dia. Todo dia? Eu tenho 70 anos e eu trabalho numa empresa que a minha manager tem 46 anos, não é? Então, eu tenho que estar sempre atualizada, sharp, né? Saber o que está acontecendo. Eu ativa, ligada, estudando, me conectando. Um exemplo que eu vou dar para você, o ano passado eu fiz um evento, eu fui convidada para ser palestrante de um evento sobre resiliência, e eu trouxe então resiliência da minha profissão. Tá? Eu falei muito sobre isso e a minha manager, a minha diretora, né, vice-presidente, ela estava lá na audiência. Passa, né? E aí agora nós transformamos a empresa foi comprada e tal. E aí ela mostrou um novo Organization Chart, né, uma outra organização para 2025 em diante. E aí estou eu aqui vendo, na minha caixinha, né? Aqui na minha caixinha. Aí eu vejo que bem aqui tem uma posição que é muito mais ligada à resiliência do que o que eu faço. O que eu faço hoje tem resiliência, mas aqui era, sabe, como que a gente vai construir resiliência para um departamento? Aí eu virei para ela e falei assim, eu posso ir para cá? Aí ela olhou assim para mim e falou assim, se você quiser. Eu falei, pois eu quero ir para cá. Eu já tenho quase 40 anos de experiência no que eu faço. Mas aqui vai me dar uma outra oportunidade, um outro gás, uma outra energia, transformação, recriar, pegar o que eu tenho. Aí eu chego em casa e falo pro meu marido, por quê?
Aí ele disse, eu achei que você ia se aposentar. Ainda não conhece bem a figura. Muito bom. Aí eu falei assim, mas é porque isso aqui é novo. São novos desafios. Novos desafios, não é? Aprendizado. É uma transformação, porque isso aqui é um open, não tem linhas ainda, não é? Não tem traçados, não tem... É um livro branco, uma página branca. Claro. Quer dizer, você fez uma novo opção começo. para... É isso que eu falo. Um nascimento. Você renasceu... Não, surgiu essa oportunidade, a bola Isso ficou... começa a partir desse ano? A partir desse ano. Uau, então, o que é? Eu falei sobre o assunto, da importância desse assunto na nossa profissão. Claro. Não é? E aí, a gente conversa, eu também faço um trabalho já interno, mas bem pequenininho sobre isso. Mas ela criou uma função para isso. Ela não veio para mim e disse assim, olha, é sua. Não, ela me mostrou, ela falou assim, olha, isso aqui é o nosso, vamos dizer. Aí nossa nova organização. Ela só jogou a isca. Aí eu olhei e falei assim, essa aqui sou eu. Ela, bom, você que sabe, né? Porque eles também, eu fico muito encantada, na verdade, é o que eu digo, me estimula, porque é assim, eu estou aqui com você, você está aqui, você está contribuindo, você faz um trabalho muito bom, né? O que você quiser fazer. Quer continuar aqui até a hora que você disser I had enough? Não, eu quero. Perfeito. Angelão, uma pessoa para fazer isso aqui, agora eu vou fazer isso. Nossa, então é isso daí que eu digo, que a gente não sai da zona de conforto. Exatamente. Todo dia eu acho que a gente tem que fazer se superando. Isso. Exatamente. É só assim que a gente cresce. É só assim que a gente consegue olhar para trás e ver a evolução. Né? Mas é a essência da pessoa. Né? Quer dizer, tem todo esse conhecimento técnico, administrativo, tudo isso que você foi construindo com informação, tudo isso, mas a sua essência como pessoa é de vida constante. Né? Não é uma coisa assim. É a curiosidade, não é? É o bichinho da curiosidade. Que é muito ligado à vida, né? A vida é movimento. E a curiosidade te estimula, você olhar, enxergar, querer conhecer e buscar. Eu digo que é a essência da protagonista. Sim, e acaba sendo, porque é o que faz acontecer. Exato. Né? Parabéns. Você não segue pura e simplesmente o que os outros ou o sistema colocam. Eu espero, né? Eu espero que o sistema te dê alguma coisa. Não. É correr atrás. Correr atrás. Perfeito. Não, ela se faz. desafiar, se melhorar, evoluir, se superar. Isso é perfeito. Maravilha. E eu acho que também. Isso é o que traz toda a vitalidade. E traz sentido para a vida, não é? Muito sentido. Isso que faz realmente a vida acontecer. E tem uma coisa muito importante também. Eu não tenho medo. Destemida. Não tenho medo de, sabe, de abrir uma porta e não saber o que... Não, eu acho que é curiosidade. É curiosidade. Mas porque eu tenho essa... Eu acredito nessas minhas convicções. Que eu tenho um papel nesse mundo, uma missão. E qual é? Eu acho que é isso, né? De você poder fazer o melhor para os outros, mas você só pode fazer o melhor para os outros se você fizer o melhor para você. Exatamente. Começa por você. Alinhada, coerente. Eu fico, olha, exemplinhos. A pessoa me manda um texto, será que você me ajudar a pegar um internship numa empresa? Aquilo para mim é uma missão. De poder ajudar uma pessoa a ter uma oportunidade. Eu penso naquilo, quem que eu vou? Estou aqui com você, eu digo, você não tem uma oportunidade na sua empresa? Eu estou com um rapazinho aqui que está precisando disso. Conecta. De poder fazer uma diferença na vida das pessoas. Agora eu só posso fazer isso se eu conseguir fazer isso. Estar alinhada com você mesma, né? Você não consegue fazer que lugar que você não tem. Ser humano incrível que você é. Bem. Nossa, né, doutor? Quantos ensinamentos, hein? Não tem nem dúvida essa colocação. Tem uma frase que eu gosto que fala muito assim, fala assim, ó,
para ter sucesso, você precisa ser destemida. E é o que eu vejo muito em você, sabe? Essa coisa de realmente não ter medo de levar um não ter medo do desconhecido. Isso realmente faz uma grande diferença. Uma grande diferença, né, doutor? Sem dúvida, eu acho que é fundamental. Eu faria só uma colocaçãozinha, se eu estiver errado. Não é questão de não ter medo. É você saber o que o medo te mostra. Ou seja, o medo ele te mostra um risco. Você tem um desejo, tá? Mas não basta só o desejo. Não. Você sai de um ponto A para um ponto B, seja qual for, você tem um risco aqui no meio. No mundo, tá? Então não basta só o seu desejo. Existe sempre um risco e alguém te mostra esse risco. Quem é? É o sentimento do medo. Agora, se você entende os riscos daquela situação, você, é isso, mas o que eu quero é isso, então como que eu faço o melhor do meu alcance, do meu desejo, perante os riscos que eu tenho e vou em frente. Né? Quer dizer, isso faz com que... Com conhecimento, né? Sim. Já traz o conhecimento, porque se você sabe do que você está fazendo, né? Eu sei que eu estou tomando risco aqui agora, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho já um conhecimento, eu posso me aprofundar naquilo, né? Confio naquilo. Que é uma outra coisa que eu acho que você colocou que é muito valiosa. Quando você consegue fazer pelos outros, a grande você fez para você, isso te dá uma confiança, não só em você, na vida, muito forte. E isso, ao meu ver, é um combustível imenso. A confiança. Quando você está confiante, e não é soberba, confiança, tá? Você vai. Você enfrenta, você lida com essas dificuldades. Tá bom, vai acontecer isso, mas eu sei que resolver isso. Já fez isso? Não, mas eu sei que eu faço. Eu não sei de onde eu vou tirar o coelho da cartola, mas eu faço. Né? Porque eu tenho a percepção da minha força, da minha consciência e o meu desejo de fazer o melhor. Aí você faz acontecer. Né? Então, realmente é brilhante essa história. Né? Lúcia, teve algum momento muito transformador na tua trajetória? Assim, tu lembras que foi, nossa, ali foi uma grande virada, ali foi muito transformador. Certamente que entrar para a Coca-Cola, quando eu fui trabalhar na Coca-Cola, foi transformador, né? Porque eu estava no consulado, trabalhando no consulado, poderia ter ficado lá a vida inteira, né? Mas entrado para uma grande companhia. Entrar para uma grande companhia e ver que ali ia tudo depender de mim, porque as oportunidades estavam lá, né? E como que eu ia construir uma carreira lá, né? Porque eu não entrei na Coca-Cola já como diretora de suprimentos como eu saí. Eu tive 6 empregos dentro da Coca-Cola. E como que eu fui para cada um daqueles níveis, né? Eu me preparei, não é? Eu fiz o meu networking, eu demonstrei que eu tinha, não é, uma grande performance, e dali fui crescendo dentro da Coca-Cola. E o mais interessante foi que um dos meu segundo emprego na Coca-Cola, eu trabalhei com um grupo muito importante. Era um grupo que eles tomavam conta do xarope confidencial. E eu fiquei lá há 5 anos. E daí eu saí e fui para uma fábrica. Quando eu saí desse emprego, a presidente, a vice-presidente, era vice-presidente, né? Ela me chamou e disse, olha, eu espero que você saiba o que você está fazendo, porque aqui esse emprego é para sempre. Eu fiquei arrepiada, porque eu disse, para sempre? Como é que eu tomo uma decisão para sempre agora? Não posso. A curiosidade. O cargo novo que era para sempre. Onde você está pondo seu pé? Onde eu já estava. Aonde você estava? Era para sempre. Eu não precisava sair de lá. Ali, todo mundo ficava até 40 anos de trabalho. Ali era... Ela me viu, ela disse, você pode ficar aqui para sempre. Aquilo me deu um arrepio, porque eu falei, gente, como é que eu vou decidir agora que isso aqui é para sempre? Aqui não posso fazer isso. Aí eu falei para ela, olha, eu preciso experimentar outras coisas. Porque onde eu estou é 4 níveis de onde você está. E eu acho que eu posso chegar mais perto de você do que eu estou aqui agora.
Então eu preciso fazer isso. Crescer mais. Aí você sabe qual foi o meu último emprego? Diretora naquele departamento. Então, por quê? Porque ela me viu, ela me acompanhou. E ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu quero um almoço com você a cada hora, porque eu quero lhe acompanhar na sua trajetória. E até hoje, ela já é aposentada, eu tenho um café da manhã com ela no dia 1º de fevereiro. Olha só. Porque ela acreditou em mim. Que lindo. Não, e eu fico toda arrepiada, sabe? Porque é lindo ver uma pessoa como a Lúcia com essa fome de crescimento e alguém enxergar e incentivar. Exatamente. No mundo corporativo, que é muito difícil. Mulher. É isso que eu ia te perguntar. E isso para mim ainda foi mais importante ainda, né? Porque ela me deu também essa vontade de ajudar outras mulheres. Então, mas isso aconteceu, você já um tempo de carreira. A pergunta que eu ia até fazer, estava aqui me segurando para fazer, é a seguinte: quando você entrou na Coca-Cola, a gente ouve muito do machismo ou do fechamento do corporativismo. Você sentiu isso? Você como mulher, um preconceito, e ainda, não sei se na época você tinha uma identidade brasileira, né? Seria outro nível de preconceito. Você sentiu isso quando entrou? É uma curiosidade que eu pelo menos de fora, a gente ouve muito que tem das empresas. Eu conto uma história para você. Eu entrei na Coca-Cola para trabalhar na construção da fábrica da Coca-Cola no Brasil, em Manaus. Então havia um certo relacionamento já com, logicamente, uma empresa global, né? E o Brasil, até poucos anos atrás, era o segundo maior consumidor da Coca-Cola no mundo. Então o Brasil dentro da Coca-Cola não era assim um estranho. Então havia um certo respeito, né? Muitos expatriados brasileiros. E eu, na verdade, eu não sentia esse preconceito, mas eu sentia que a cúpula era feita de homens e era feita de americanos. Então a minha voz, eu tinha que começar a ser mais relevante no que eu falava. Entregar mais resultados, né? Tinha que ter uma outra comunicação. Aí a Coca-Cola foi parte de uma ação dos negros americanos, dizendo que a Coca-Cola ela fazia discriminação, né, de raças, disso, daquilo, que não pagava as outras pessoas que não eram brancas americanas o que deveriam. E aí foi um class action suit, que foram todas as pessoas que estavam dentro da empresa que não eram americanos entraram no negócio, e eu entrei porque eu era latina. Aí um dia eu estou em casa e recebo um cheque. Falei, vai, que cheque é esse? Aí cheguei no trabalho na segunda-feira, fui conversar com o meu manager, falei assim, I just got a check. E esse cheque aqui parece que é o presente da ação. E até hoje eu não sabia que você não me pagava o suficiente. Muito bom. Você entendeu? Eles fizeram um ajuste em todo mundo. E aí eu fui ajustada. Acertaram a diferença. E eu nunca tive essa... Entendeu? Eu nunca achei que eu ganhava menos, que eu tinha algum tipo de valor inferior. Sim. Talvez seja porque eu não levava isso em relevância. Claro. E no final eu estava sempre querendo mostrar e não achar que eu era entitled, né? Que me deviam. Justamente. Não no papel ninguém me devia nada. Pelo contrário. Não, você estava muito mais focada em fazer a sua vida. Na tua construção. Na minha construção. Na minha construção. Foi uma surpresa. O salário era consequência. E não importa, o que importava realmente era o teu dia a dia, era a tua construção que tu estavas entregando. Exatamente. Incrível. E esse processo realmente... Aí sim você vai... Eu vejo isso como sucesso, gente. Eu vejo total. Muito como sucesso. Porque sucesso é vida, né? Exatamente. É o teu dia a dia. É o teu dia a dia. Se você está preocupada, será que as pessoas estão fazendo? Será que estão reconhecendo? Você que tem que, na hora que você está conversando ali
não é sobre o seu salário, você tem que ler, né? Falar com a olha, eu acho que esse aqui é o valor que pagam, né? Você não está me pagando, mas tudo tem sua época. Um momento. Tudo tem seu momento, entendeu? Se eu já tivesse naquela ocasião, entendeu? Super preparada, eu teria dito, absurdo, é isso aqui. Não, eu achei que aquilo fosse até uma brincadeira. Olha aí. Entendeu? Eu não sabia que eu não estava sendo paga o suficiente. Naquele momento em diante, você começa, você adquire seus cursos, as suas credenciais, você vai mesmo, não é aqui que eu estou conseguindo, eu vou para esse outro aqui que está me dando, eu vou pra, né? Aí você começa. Mas é uma posição que hoje, pelo menos eu uso muito, que existe uma mentalidade das pessoas irem atrás dos cargos. Ela entra do título, do cargo dentro de uma empresa, do título em outra área, tudo isso. Né? Então você entra numa empresa para ser o diretor, depois o dono da empresa, né? Do título em si. Né? Não é esse viés. O viés é, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou desenvolver, vou crescer e vou fazer o meu melhor aqui, e não só para mim, para o meu bem-estar, para o meu egocêntrico, não. Para uma comunidade em que eu estou inserida, seja uma empresa, seja uma sociedade, coisa desse tipo. Quer dizer, você usa o seu desenvolvimento para isso, né? E não ficar focando no título, num cargo e profissional. É um crescimento, né? Que você também quer ter uma trajetória que te dá um crescimento profissional, né? Acaba chegando lá. Né? É porque você estava direcionada ao seu desenvolvimento, ao desenvolvimento do seu meio, quer dizer, e não uma cadeira. Exatamente. Não é esse o foco. E eu também sabia quando que eu estava preparada, né? Porque eu não poderia ter, naquele momento, quando ela disse, você pode ficar aqui para sempre aí, eu poderia, mas eu também tenho um valor muito maior, eu posso estar aí. Eu não podia estar lá. Eu sabia, eu reconheço. Eu reconheço que para eu estar na cadeira dela, eu tinha que galgar um pouquinho mais. E mais ainda, né? Você não precisava tirar a cadeira. Não. Que é a tal história da inveja. Foi ela que me chamou. Aquele trabalho foi em 96. Eu voltei para lá em 2015. 2014. Quer dizer, justamente. Você deu uns 8 anos, 10, quase 10. O trabalho foi cada vez mais você se desenvolvendo, você tendo condições de estar lá. E não falar, essa cadeira é legal, esse cargo é legal, eu vou lá e tiro de alguém. Não, eu até quero chegar lá, mas eu tenho que me preparar, tenho que me desenvolver para chegar lá. Você tem que se preparar, exatamente. Superar algumas coisas, né? Que às vezes você tem aquela de que, o grupo já está formado, já não conheço quase ninguém lá, só conheço tantas pessoas, não é mais a mesma, que tudo evolve, né? Não são mais as mesmas pessoas. Mas... e aí vai muito do conhecimento pessoal. Cada vez maior você vai se conhecendo, cada vez mais você vai ficando confiante da sua força, da sua capacidade. Né? E isso é vida, né? É movimento, né? Movimento. Você vai em movimento que vai expandindo e vai alcançando as coisas. E também, essas 6 experiências, né, de trabalho que eu tive na Coca-Cola, não foi que todos que eu apliquei e fiz entrevista que eu fui aceita, não. Sim. Eu ia, não é isso, aprendo mais, né? O que eu não tenho que eles queriam que eu não tinha. Isso. Não é? Eu fazia uma coleção de job posting. Eu dizia assim, adoraria esse trabalho. Como é que eu vou conseguir pegar? E eu ficava, quando eu via, eu estava sempre naquele que eu queria. Entendeu? Eu pegava outros, mas estava sempre naquela mesmo foco. E aí eu ficava vendo, eu preciso fazer isso. Melhorar chegar aqui, lá, eu preciso... melhorar. Não é? Trabalhar assim, eu preciso fazer isso. Então você tem que... E isso você fazia mentalmente ou com... Não. Você tinha um caderno? Um caderno que eu coletava os trabalhos que eu queria. Coletava as entrevistas que eu ia. E via onde é que eu não tinha, entendeu? Habilidades que eles queriam desenvolver. Aí eu virava, às vezes eu dizia assim, ainda bem que eu não conseguia, que eu não
fui para aquele emprego. Porque é tirar da minha trajetória da qual eu quero chegar aqui, entendeu? Claro. E eu reforcei essa história do caderno, só uma dica aí. Né? Quer dizer, muita gente fica procurando aquela ferramenta mágica que vai fazer a vida fazer tudo isso. Não, você tem que trabalhar. Né? Você foi escrevendo, você foi construindo, você foi analisando, né? E foi aprendendo com a situação, né? E não só, o que é muito comum hoje, principalmente eu sinto isso, aquelas coisas mental. As pessoas ficam aqui. Não, você foi pegando os dados, analisando, refletindo, pondo no papel uma coisa assim, enxergando, autoanalisando, refletindo sobre justamente. O que eu não tenho que eles estão buscando? Exatamente. Onde é que eu preciso melhorar? Trazendo a responsabilidade. Quer dizer, isso fala muito sobre a autorresponsabilidade, fala muito. Né? A partir do momento que você olha para você e fala, não, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso desenvolver para chegar aonde eles querem? Exatamente. Essa pessoa que eles estão querendo. Onde eu quero. Onde eu quero. Exato. E aí que você consegue realmente construir, né? Sensacional. E não só ficar naquilo. Aí eu quero, alguém me dá, o bebê chorão. Não, você vai e constrói. Constrói. Mais uma perguntinha aqui para Lúcia. O que significa para você transformar desafios em oportunidades? Aí, ó, esse emprego novo, essa posição nova. É um desafio, né? E é uma oportunidade. É uma oportunidade. Não existe, não é? Exatamente. Eu já tive algumas reuniões com a minha manager, o que você visualiza disso? Também já estou fazendo um timezinho aqui de outros grupos, né? Para ver o que eles também... Porque você trabalha em equipe, né? Você tem conexões com outros departamentos, né? Então você também tem que ver, será que eles entendem quando eu disse, olha, vamos fazer um trabalho para agora temos que ter mais flexibilidade no nosso número de fornecedores, né? Como que a gente vai fazer isso? Como é? Então eu vou ter que ter você de uma equipe, você de qualidade, você disso. O que você visualiza de uma posição como essa? Estou anotando, entendeu? Mas já estou também criando um escopo, as expectativas, né? As expectativas do escopo, do que é isso daí, porque eu vou fazer uma apresentação para a minha manager, até o final do mês, para dizer para ela, olha, isso daqui que eu vejo que é como a gente vai funcionar. Legal. Parabéns. Olha só. E você vê, que exemplo. O que é construir, né? É você pega um pedacinho daqui, respeita um pedacinho de lá. Né? E as ideias das outras pessoas. Claro, a gente, às vezes, a visão das outras pessoas. A visão das outras enxergam, pessoas. Né? Sabe compor, sabe unir. Aí que eu ia aprender. E eu adoro trabalhar com gente mais inteligente que eu. Então eu vejo as pessoas, eu falo, Jordana é tão inteligente. Deixa eu ficar do ladinho dela aqui. Jordana, vamos pegar a visão, pegar a visão. É isso daí. Isso. Compartilhar, né? Pegar o que um tem de bom. Isso realmente faz sentido. Aquele comentário também, aquela visão. Exatamente. E vai construindo o teu. Né? Conforme. Isso é muita humildade, né, doutor? É respeito. Respeito e humildade também para aprender. Não, eu acho que a humildade vem de você respeitar o outro. Exatamente. É o contrário da soberba, né? Isso. Eu sou. Isso. Eu me basto. Não, longe disso. Deixa eu entender. Vejo o outro, respeito o outro. Isso é respeito. E construir a minha conforme o que faz sentido, né? Eu acho que sem essa postura de respeito, você não cresce, não cresce. E também não cresce. Você não recebe o outro como alguém. Influência também, né? Porque eu posso influenciar. As pessoas me veem, me dão muito respeito, né? Pela minha experiência, eu tenho a história, tenho a conquista, tenho tudo isso. Eu poderia perfeitamente dizer, bom, eu vejo isso assim. Mas não é. É assim. Não é assim. Não é? Eu tenho que ver como as pessoas irão ver. E tenho que influenciá-las de alguma maneira para dizer que a qualidade você está vendo isso dessa maneira, o pessoal de regulamento vê dessa maneira, como é que a gente pode
não é? Ajustar as nossas para a gente poder conseguir, não é? Trazer. E acho que principalmente, se eu estiver errado, porque eu estou de fora, você me corrige. Pelo menos é o que eu vejo, ouço muito, principalmente no momento atual, que tem os mais jovens, os mais novos, por dominarem, por exemplo, muito mais a tecnologia, que é visto como o que resolve ao máximo tudo isso, eles se acharem o rei da cocada branca, o máximo. E quem não tem isso, está out, está fora. Né? Então, eu vejo muito esse comentário hoje do pessoal que chega mais novo, se achando, porque domina a tecnologia. E é uma quem geração não, complicada. Assim, e quem não tem desafiadora. isso, e quem não tem isso, nem ouço. Então, esse é um grande desafio também, de não só se fazer ouvir e ser respeitada, e aí conseguir, né, com essa geração. É verdade. É verdade isso? Eu tento, não sei se é porque aquela pergunta que vocês me fizeram anterior sobre a discriminação, né, de sentir como brasileira na Coca-Cola. Do preconceito? O preconceito, né? Eu, na verdade, eu poderia ter um preconceito de ageismo, né, de idade. Eu não tenho. Para te falar a verdade, eu chego na empresa, eu me sinto mais nova do que muita gente. Uma está com dor de cabeça, a outra não dormiu direito, o outro teve problema com isso, reclamação disso. Eu chego lá... A sua alma é mais nova do que qualquer uma. Então, eu já sinto mesmo. Quem quer aqui competir comigo? Pode ser memória, que muitas vezes eu tenho que escrever tudo, né? Mas eu não deixo ninguém pensar que eu não vou conseguir porque eu tenho um pouco mais de idade, não sei fazer isso, não. Eu digo, bom... É muita vontade de evoluir, de estar sempre à frente, de estar se atualizando sempre. É o espírito, é a alma jovem. É a alma jovem. Eu acho que você tem isso daí que eu vejo em mim. E vejo também que como eu tenho essa humildade de trabalhar com as pessoas, elas querem me ajudar. Claro. Todo mundo quer me ajudar. Acredito. Entendeu? Uma pessoa maravilhosa, todo mundo quer dar do lado, não gente. descarta, agrega. Agrega, entendeu? Você não sabe disso. É que não se coloca acima, né? Se posiciona junto. Exatamente. Tá junto, igual, de igual para igual. Isso é muito lindo. Eu vejo, sempre tive esse espírito também de empreendedorismo. Eu vejo a minha empresa, muito bom. entendeu? Eu vejo a minha empresa. Veste a camisa. Eu visto a camisa. Muito bom. Entendeu? Eu estou ali, não é para fazer melhores amigos. Eu estou ali para trazer resultados do qual eu estou beneficiando o crescimento de uma empresa e ela me reconhece por isso. E aí eu quero que todo mundo tenha o mesmo espírito. Entendeu? É o verdadeiro papel da luz. É a luz. De iluminar, né? A luz. É luz. Quer dizer, luz uma alma jovem, nesse sentido, é nesse sentido, de luz. Né? Você chega, você acende. Acende. Acaba a penumbra, acaba a escuridão. O calor, porque a própria luz também é calor. Né? Ela não é só claridade, né? É calor. Né? Então, é a própria luz. Né? Eu realmente eu não posso deixar que essas outras, sabe? Ela já chegou à idade. Eu me vejo no espelho todo dia de manhã, gente. Eu sei que eu estou ficando mais velha. Mas se cronologicamente. Fisicamente. Mas se eu não trago, não é? Essa vontade de viver, essa vontade de ter relevância, de me transformar todo dia, de querer fazer. Isso é um exemplo, Lúcia, é um exemplo maravilhoso, sabe? Para essas gerações, para essas pessoas que estão convivendo, tendo a oportunidade de conviver contigo, ter uma líder como você, sabe? Que realmente não se acomoda, está sempre evoluindo, está sempre se atualizando, está sempre crescendo, está sempre se desafiando, sabe? E vai começar agora esse ano de 2025 com um novo desafio, que é uma grande oportunidade para a tua vida. Maravilhoso, é um grande exemplo. E
Meu Deus, estou emocionada com esse início desse ano. E você viu a colocação, né? O esposo, quando ela chegou. Eu pensei que eu fosse se aposentar. A frase saiu. Quanto tempo será que durou essa frase? Ele falou, não, essa não tem jeito. Essa não se aposenta. Quer dizer, a gente estava falando da parceria em si, né? Dessa união, dessa multiplicação dessa situação. Bom, temos aqui uma última perguntinha, tá? Pra gente encerrar, infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Uma delícia essa conversa. Gente, gostoso demais, né, doutor? Não tenho dúvida. Não. Além de exemplo, é inspirador. Né? Quer dizer, essa luminosidade, essa força, tudo isso é super gostoso. Muito bom. Bom, se você pudesse dar um conselho a uma jovem que está vindo para os Estados Unidos, qual seria? Começando a vida. Não compare a vida que você tinha nos Estados Unidos, no Brasil, a vida que você tem aqui. Se abra, se deixe a algo novo. Porque se você vem já achando que aqui é assim, lá era assado, porque no Brasil eu tinha isso, aqui eu não tenho. Saia dessa comparação, tire toda essa carga e tente fazer uma vida nova para você. Você tem espaço para construir. Logicamente que a gente falou muito aqui, não é na sua autenticidade, no que você já construiu dentro de você. Você não mudou. Você ainda é a mesma pessoa. Que é ali no seu environment, né, no seu ambiente, é que mudou. Não é? Lá você tem suporte da família, você tem todas redes de amigos, aquela coisa toda que é muito importante. Mas tente se abrir aqui para construir, não é? O que é relevante para você, o que é importante para você. Porque senão você vai viver a vida inteira comparando. E essa comparação não faz bem. Deprime, não é? Você não vai encontrar as mesmas coisas, você não vai ter o barzinho da esquina que você vai, que você encontra os amigos. Eu morei a minha juventude toda no Rio de Janeiro, numa área desse tamanho, né? Zona Sul. Eu, quando chego no Rio hoje, eu vou num bar, encontro um amigo de escola, pararará. Por quê? Porque era o meu ambiente. Eu chego aqui, não, eu tenho outro ambiente e uma outra maneira que eu me encontro com meus amigos, né? Que é a minha vida aqui. Não é? Então, construa a sua vida aqui nessa oportunidade que esse país dá. Uma coisa muito importante, a língua, gente. Aprenda o inglês. É muito importante você poder se comunicar, você poder entender a cultura americana. E cada vez mais a gente está entendendo que eles querem que a gente se adapte mais à cultura americana, né? Com certeza. E é respeito a uma cultura, né? Não é uma questão de comparar uma cultura com outra, como você disse, essa é boa, essa é ruim, né? Quer dizer, é ter essa percepção e essa humildade até do reconhecimento do outro e saber o que ele vai te agregar e o que você vai agregar. Exatamente. Como que você vai compor uma coisa. É nesse sentido. A cultura americana, os americanos são diferentes da gente, não é? Eu sou casada com um americano, então eu não posso, americano, não. É do jeito que a gente falou até sobre a questão do espaço, né, que é importante para a cultura deles. Tudo isso eu acho que a gente tem que ter respeito. Mas você fala, por exemplo, no Brasil. Tudo brasileiro. Sim, a cultura do Piauí, do Maranhão, mesmo de São Paulo. Não é. Então, a gente está falando de cultura de países diferentes. Gente, não é nem país. É de regiões. De regiões. Não é, mas são países continentais. Você vai para a Europa, você vai para a Itália, vai na Suíça, que é menor ainda, você vai encontrar os cantões. São culturas diferentes. Então, essa de cultura, de países diferentes, são ilusões. Na verdade, para te dar uma sensação de segurança, que você tem algo que é externo, para você estar seguro. Então, na verdade, acho que é um perfil como esse seguinte: você foi tendo segurança porque você tinha segurança interna. Exatamente. E aí você isso ninguém tira. Não. Como você constrói, você consegue
a executar e superar? Fechando aqui, conforme eu acredito que o que eu fiz nesses 50 anos nos Estados Unidos, eu teria feito no Brasil de uma outra maneira. Porque eu sou a pessoa. Isso. Realizadora. Fazedora. Muito obrigado. Perfeito. Brilhante, obrigado. Muito obrigada, é uma honra mesmo, né? Ser relevante até hoje. Obrigada. Obrigado. Gente, um beijo para vocês. Obrigada a todos. Obrigada e nos vemos no próximo episódio do nosso YouPcast junto com o Dr. Ranzani. Beijo, feliz 2025. Para todos. Para todos. Saúde.